Fu, você falou muito sobre reformulação e passa por uma reformulação, e agora nessa pausa para o Super Mundial, a equipe do Sub-20 contará com alguns reforços, entre aspas. Rian Francisco, Matheus Alves, Mike e Henrique Carmo descem para ajudar a equipe no Sub-20, no Brasileirão Sub-20, vão reforçar a equipe do técnico Alan Barcelos. Queria que você comentasse um pouco sobre a importância da volta desses atletas. Acho que é inegável, são as referências, talvez as grandes referências junto com o Lucas Ferreira e o Hugo na última conquista de Copa São Paulo, e agora esse retorno, nesse momento tão delicado, um aspecto mental e também dentro de campo, como eles podem ajudar. Bom, dentro de campo não precisa nem comentar, né? A gente viu como é que foi a rotação do São Paulo com eles no início do ano, né? Quando o Alves quis jogar pelo Sub-20, né? O Rian Francisco também jogou pelo Sub-20, a gente viu que a rotação foi muito diferente. O Alves fez um gol contra o Grêmio que, pelo amor de Deus, o São Paulo atropelou o Grêmio. Então, com esses jogadores, a tendência é que o São Paulo vença bem a equipe do Atlético Paranaense. O time cresce muito de nível, sobe muito, e é legal que os meninos queiram participar desse processo e não queiram ficar parados. E aí entra muito no ponto. O Alves até me surpreende mais, porque o Alves é muito utilizado, era muito utilizado pelo Zubildinho, um jogador que tem muito tempo de campo, né? Tem muitos minutos. O Rian e o Henrique já tiveram poucos minutos nesses últimos meses, né? Então, para eles é muito interessante descer, participar desse processo com o Sub-20, até para não perder o ritmo de jogo, né? Não perder o ritmo de jogo competitivo. Eu sempre falo muito sobre isso. Essa história de processo Beraldo, que inventaram, projeto Beraldo, é uma maluquice. Não existe o jogador ficar um ano inteiro sem jogar futebol. Não existe, não importa o que pensem sobre isso. Não existe ele ficar só treinando durante um ano. Não existe ele não participar de um jogo competitivo, que é onde eu pego muito no pé em relação ao processo de formação de goleiros do São Paulo, né? A gente tem aí o Yang, acho que não joga futebol há 3 anos ou 3 anos e meio já, sem jogar futebol profissional. Profissional não, né? Profissional acho que ele nunca jogou, sem jogar futebol competitivo. O Leandro está vivendo uma situação muito similar, já vai bater mais de um ano aí sem atuar em um jogo competitivo. Então isso pesa muito contra o atleta. Foi o que aconteceu com o Henrique, ainda que o Henrique voltou num ritmo muito bom. Foi legal ver o Henrique entrar no time profissional e mostrar pra gente que ele ainda tem o mesmo talento que ele tinha quando estava nas categorias de base. Mas é aquilo que eu sempre falo. Os minutos são necessários. E sempre que eu falo dos minutos, é bom a gente pensar. Não estou falando para o jogador ser titular em todos os jogos. Não estou falando para tirar um jogador titular e colocar o jogador da base. Mas nos minutos. São poucos minutos que já fazem uma diferença. E aí é aquele ponto. Não estou falando que o Rian Francisco deveria ter sido titular o Paulista inteiro. Que o Matheus Alves deveria ter sido titular o Paulista inteiro. Mas não é possível que não tinha 300 minutos que eles pudessem jogar por lá, 250 minutos que eles pudessem jogar por lá. Não é possível que o Andrei precisava jogar todos os 17 jogos que ele jogou nos últimos anos. Não é possível que nenhum desses mais de 20 jogos, né, se você pegar toda a somatória do Andrei, não tinha um tempo para um jogador da base jogar. E eu tô falando, mas pode comprometer o resultado? Pode, mas existem jogos em que os resultados podem ser comprometidos em benefício de algo muito maior, que é a promoção de um atleta que pode ser muito útil para o São Paulo e pode render frutos financeiros e desportivos para o clube. E com a descida dos jogadores, é óbvio, o São Paulo fica muito favorito contra o Furacão nesse jogo do Brasileirão Sub-20. Exatamente, exatamente. São reforços de peso, reforços que têm bagagem na equipe profissional do São Paulo. E é importante, né? Você falou até sobre essa vontade de ajudar a equipe sub-20. Se eu não me engano, que aconteceu algo semelhante com o Brenner, né? Que ele teve uma possibilidade de jogar uma Copa São Paulo, já estava no profissional e acabou negando, até para o próprio jogador. Concordo com você, não tem essa de ficar um ano sem jogar. Precisa atuar, precisa ter o ritmo de jogo. O tal do ritmo de jogo é muito, muito importante, ainda mais para um atleta em desenvolvimento. Então, muito, muito importante. A gente valoriza também essa vontade dos atletas de descer, de estar lá com quem sempre esteve com eles, né? Com quem cresceu juntos e maturaram juntos. Muito, muito importante esse retorno de Matheus Alves, Rian Francisco, Mike e Henrique Carmo. Fu, queria conversar com você, até falando um pouco sobre isso. São Paulo que tem boas peças nas laterais e o Mike entra para fortalecer essa briga, né? A lateral direita te lembra, muita gente fala sobre o Igor Felisberto, o Mike foi um dos grandes destaques na Copinha. Queria que você comentasse um pouco sobre essa posição. São Paulo que vendeu até um atleta recentemente na lateral esquerda. Queria que você comentasse um pouco sobre as joias que o São Paulo tem nessas duas posições. Bom, o São Paulo
acho que tem alguns jogadores interessantes, né? O Ângelo, lateral direito, foi vendido por Strasbourg. Essa é uma venda muito precoce de um jogador que tem um talento ofensivo muito grande. Né? A gente tem o Igor Felisberto, que está num momento muito bom do Sub-20. Isso é bem legal da gente ver, porque o Igor é um jogador que ele subiu, teve lesão, passou por momentos difíceis, né? Perdeu a sequência que ele vinha tendo, e agora ele volta, tá fazendo gol de falta, tá fazendo gol de cabeça, tá chegando muito bem ofensivamente, né, em todas as partidas, tá muito bem no jogo, construindo pela lateral, seja mais defensivamente, seja mais à frente. Então é muito bom a gente ver o Igor voltando a ter um ritmo de jogo interessante. O Mike, talvez, dos jogadores, seja o menos talentoso quando a gente para pensar no todo, mas tem uma qualidade física muito interessante, tem um ímpeto de jogo muito interessante. Eu só quero aproveitar para fazer uma ressalva, né? Sempre trazem à tona esse assunto dessa forma. Mas o jogador recusou voltar para a base, recusou voltar para o sub-20. Para mim, isso sempre é uma conversa muito chata e muitas vezes não verdadeira. Primeiro, porque o clube tem o poder de decidir isso. Tá? O clube tem o poder de decidir em que categoria o moleque vai jogar. Ele tem esse poder. Pode ser que um empresário ou outro crie algum problema com isso? Pode acontecer. Pode o jogador ficar chateado com isso? Pode. Mas o clube tem esse poder. E em todas as vezes que isso foi falado, em nenhum momento isso se provou verdadeiro. Porque o Henrique mesmo voltou para jogar o Sub-20 nesse ano. Então a gente está vendo o Henrique voltando para jogar o Sub-20. Falaram que ele não queria voltar e de repente a gente está vendo ele jogar nos jogos do Sub-20. Falaram isso do Igão, enquanto o Igão ainda jogava o Sub-20. Uma coisa que não fez o menor sentido. O Igão ainda estava no Sub-17, aliás, nem no Sub-20, jogando pelo Sub-17 em todos os jogos, e saiu uma notícia de que ele tinha se recusado a voltar para a base. Então, o cara estava jogando na base. Quando que ele recusou isso? E a mesma coisa vale para o Brenner. Saiu essa notícia na época que ele recusou jogar, mas naquele mesmo ano, mais ou menos em setembro, se eu não me engano, ele voltou para jogar o Sub-23 do São Paulo. Ele, em 3 jogos, fez, 5 gols. Foi uma coisa absurda do Brenner. Então, isso nunca se mostrou verdade. E, de novo, o clube tem a capacidade. Se você, como clube, não consegue botar na cabeça do garoto de 19 anos de idade, 18, 20 anos de idade, o que pode ser benéfico para ele, traçar o plano, mostrar para ele o projeto, você falhou como clube. Se você não consegue mostrar o projeto que você está fazendo para o garoto, então é porque você não tem projeto, ou você falhou nessa diretriz. E 90% das vezes que falam sobre isso, me parece uma desculpa do clube para não se responsabilizar pelo jogador ficar fora de alguns jogos, né? Então, acho que esse ponto é muito importante. Só para agora a gente voltando para falar das laterais, do lado esquerdo a gente tem alguns nomes bem interessantes também no São Paulo, né? O Marques, que é um jogador que também voltou de lesão, é um jogador bem importante dessa geração do São Paulo, que já está aí caminhando, né, para o final da sua passagem pelo Sub-20, ele tem esse ano e mais um ainda para jogar pelo Sub-20, e outro jogador que chama atenção e que está muito bem atualmente, né, é o Nicolas Boshack, que foi um jogador que o São Paulo, inclusive, mandou para fazer um trabalho na Alemanha, né, fez aquele intercâmbio na Alemanha, voltou, e desde que voltou, realmente está jogando muito bem, tanto como lateral esquerdo, como na meia esquerda, tem aí atuado muito bem pelo São Paulo. As laterais estão bem servidas nas categorias de base do São Paulo, quem sabe elas possam servir também o time profissional nesse momento, quem sabe com o Crespo como treinador, que é o mais provável nesse momento, mas a gente vai descobrir mais para frente como vai funcionar o profissional do São Paulo.